Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, Chave do Enem no ar! Estamos caminhando para o final deste ano, ainda quase começando a reta final ali do quarto bimestre, mas vem comigo porque ainda tem muita coisa pela frente. E hoje temos aquela noite que eu sempre digo que é a noite do coração, noite de ciências humanas e sociais aplicadas, as famosas ciências humanas. E vamos começar bem essa noite, hein? Antes, não se esqueça, se inscreve aqui se você ainda não está inscrito no canal da Educação Adventista Brasil. Tem muito conteúdo, tem muita chave do Enem e outros materiais disponíveis aqui no nosso canal. @chave do Enem, posta sua foto, comentários lá, vem conosco. E é claro, engaja conosco no chat, participando de maneira civilizada e, é claro, para tirar suas dúvidas e também compartilhando o link das nossas aulas para mais pessoas poderem receber nosso conteúdo. Para você que é nosso aluno, Ciências Humanas fechou o ciclo, então quer dizer que começou o simulado de linguagem, está liberado no Eclass. Vai lá e participa conosco, resolva durante a semana e semana que vem teremos as nossas aulas. Belezinha? Combinado? Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa noite com filosofia. Fez o simulado? Pega a pipoca, senta ali junto com a sua água, muita água, porque vamos começar então filosofia com o professor Yuri e rodou vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Vamos estudar um pouquinho aí de filosofia neste pedacinho aí, final do terceiro bimestre, início do quarto bimestre, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho aí, então, a filosofia ligada à ciência e também a filosofia ligada à ideologia, tá? Vamos lá? Larga a tela cheia para nós, que fica mais fácil de enxergar. Vamos lá. Um espaço importante de ação ideológica são os meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, rádios, TV, internet. Pela internet dispomos, além da troca de mensagens entre particulares, a difusão de versões online de jornais e de páginas pessoais, blogs, das mais diversas tendências políticas. Com relação à ideologia, podemos afirmar, tá? Vocês estão agora começando a estudar o processo ideológico, como que faz parte esse processo ideológico, quais são os caminhos da ideologia, mas só fazendo um breve resumo aqui, ideologia é um conjunto de ideias que faz com que tu tenha a capacidade de seguir um determinado caminho, tá? Então, por exemplo, Gramsci, né, ele falava que tu tem ali os intelectuais orgânicos, né, que são pessoas que acabam influenciando, né, as outras para que elas sigam ideologicamente, né, uma determinada ideia, certo? Então vamos lá. O pensamento é sempre determinado pela ideologia. Será? Vamos lá. B. Os pensamentos são fixos e não admitem mudanças. C. Os pensamentos são sempre ideológicos e formulados para dominar o ser humano. Tá? Entra um fator aqui de dominação. D. A ação e o pensamento nunca são totalmente determinados pela ideologia. Sempre haverá espaço para a crítica e fenda que possibilitem a elaboração do discurso contra-ideológico. Será que tudo que nós pensamos é ideológico? Tudo que nós pensamos tem uma ideologia por trás, né? Ou, muitas vezes, tu consegue ter uma brecha aí para se soltar das amarras da ideologia e pensar coisas diferentes do status quo, né? Vamos lá então, qual que seria então a alternativa correta? E a alternativa correta é a alternativa D, tá? Por mais que a ideologia muitas vezes acaba influenciando praticamente
muita coisa do que nós pensamos, sempre vai ter uma brecha para pensar de forma diferente, tá bom? Beleza? Vamos para 2 então? Vamos lá. Agora uma sobre filosofia da ciência. Vamos lá. Assinale a opção que apresenta a sequência que melhor descreve o ciclo de ações envolvendo o método científico, tá? Hipotético dedutivo. Vamos lá. Observação, hipótese, experimento, análise dos resultados, conclusões e observação, introdução, hipótese, argumentação, conclusões, introdução, hipótese, argumentação, contra-argumentação, consenso, hipótese, observação, hipótese, argumentação, contra-argumentação, consenso, observação. E hipótese, argumentação, consenso, experimento, observação e hipótese. Né? Essa questão aqui, ela vai falar sobre como que é o caminho, né, que nós seguimos dentro da questão do método científico. Então, qual que é o caminho que nós seguimos? Vamos ver então qual que seria a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa A, observação, hipótese, experimento, análise dos resultados, conclusões e observação de novo. De outra coisa e assim vai. Né? Então, esse é o caminho que nós seguimos dentro da questão do método científico. Né? O método é como tu vai organizar, é como tu vai sistematizar a tua visão acerca de um determinado objeto. Beleza? Vamos lá para a próxima, então. Questão 3. Muito antes, eu gosto muito dessa questão, muito antes de a farmacologia moderna desvendar cientificamente a ação da cafeína sobre o sistema nervoso central, especialmente seu efeito estimulante, as comunidades indígenas da Amazônia se beneficiavam das propriedades dessa substância no alívio da fadiga, por meio do emprego do guaraná, que é algo aqui da nossa região, sem necessariamente compreender sua composição química ou outras possibilidades terapêuticas. O excerto ressalta um aspecto importante para o estudo do conhecimento, segundo o qual o senso comum pode engendrar o desenvolvimento de uma teoria científica. Será que pode? O senso comum pode estabelecer aí, pode uma questão ligada à teoria científica, né? B, as proposições teóricas se sobrepõem às demonstrações empíricas. C, o poder de convencimento é superior ao efeito dos argumentos. D, os usos da cafeína por indígenas têm cunho essencialmente religioso. Será que é sobre isso que está falando? E E, o saber é relevante em uma comunidade quando corrobora pela ciência. Tá? Então, o senso comum ele pode, né, as proposições teóricas se sobrepõem às demonstrações empíricas, o poder de convencimento é superior aos efeitos dos argumentos. Então, qual que seria a alternativa correta? A alternativa correta é a A. O senso comum pode engendrar o desenvolvimento de uma teoria científica. Claro que sim, né? Até mesmo porque depois alguém que pega um uso popular e tenta verificar, né, o que está por trás daquilo ali, né, quais são os efeitos dentro de uma análise mais científica, com certeza, né, ele pode trazer aí a questão da teoria científica. Beleza? Vamos então agora para a 4. Ao cunhar a frase natureza,
atormentada no início do século XVII, numa referência ao objeto do conhecimento científico, Francis Bacon não imaginou que esse ideal iria, no século XXI, atormentar filósofos e cientistas. O tormento do mundo natural, para ele, significava conhecê-lo, não pelo saber desinteressado, mas para dominar, transformar e então utilizar esse universo na maneira mais eficiente. O berço da ciência moderna trazia a estrutura para que a ideia do controle da natureza pudesse ser realizada. A partir de então, essa relação entre a ciência e a técnica foi naturalmente se estreitando. De acordo com o tema abordado pelo excerto, o tormento gerado em filósofos e cientistas contemporâneos se dá devido à problematização da eficiência de teoria, não, a eficácia de teorias, B, a natureza do conhecimento, C, a noção de progresso, D, confiança nos resultados e E, verificação dos experimentos, tá? O que dentro da modernidade nós vamos ter, tá? Nós vamos ter uma ideia muito ligada ao progresso, certo? Mas esse progresso, muitas vezes, é um pouco questionável. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem o seguinte, bom, eu tenho que dominar e controlar a natureza. Até onde esse domínio e esse controle está sendo bom para nós, né? Hoje nós temos aí muitas pessoas que estão falando sobre sustentabilidade e tal. Será que esse controle, esse domínio, não foi tão nocivo para a natureza que hoje nós estamos tendo dificuldade de lidar com ela, né? Por causa da ideia de progresso, né? E o que era progresso para a humanidade? Era dominar e controlar, né? Será que não houve um exagero nesse processo, né? Então, essa questão aqui é uma questão bem interessante, tá bom? Beleza? Progresso, uma palavra extremamente importante para a modernidade. Humanismo, progresso, tá? Razão, beleza? São termos extremamente importantes para a modernidade. Beleza? Vamos lá? Próxima questão e última aí das questões da nossa parte aí de filosofia, tá? Do segundo ano. Então vamos lá. A filosofia não é mais um porto seguro, mas não é. Tampouco um continente de ideias, tá? Esquecidas que merece ser visitada apenas por curiosidade. Muitas pessoas supõem que a ciência e a tecnologia, especialmente a física e a neurociência, engoliram a filosofia nas próximas décadas, sem saber que, ao defender esse ponto de vista, estão implicitamente apoiando uma posição filosófica discutível. Interessante isso. Certamente, muitas questões da filosofia contemporânea passaram a ser discutidas pelas ciências, mas há outras no campo da ética, da política e da religião, cuja discussão ainda é engatinho e para as quais a ciência não tem, até agora, fornecido nenhuma solução. Tá? Bem interessante esse texto aqui. Tá? De acordo com o texto, então a gente tem que partir do pressuposto que nós temos que ler o texto para matar a questão. Mostra-se incapaz de lidar com os dilemas da ciência, tá? A filosofia, então, mostra-se incapaz de lidar com os dilemas das ciências. B.
a filosofia contribui para o questionamento e debates científicos. C, impede o progresso, a filosofia impede o progresso científico e tecnológico. D, a filosofia evita desenvolver pesquisas e estudos em parceria com os cientistas. Será que é isso que está falando o texto? E E, a filosofia pretende oferecer respostas absolutas aos problemas da ciência. Bom, quando tu lê todo o texto, gurizada, não é uma coisa muito difícil de entender qual que é a questão correta, porque a questão correta ela está falando justamente que a filosofia ela contribui sim com os debates filosóficos. Muitas vezes, gurizada, a gente não considera que certas coisas que nós pensamos e certas discussões que nós temos são discussões filosóficas, né? A gente acha assim que, não, filosofia são os grandes pensamentos, né, da humanidade, os grandes filósofos que pensaram grandes coisas. O problema é que a filosofia ela é muito mais prática que isso, né? A filosofia também serve para ser utilizada no dia a dia. E muitas vezes a gente se esquece disso, né, achando que não, que a filosofia ela só pode ter demandas maiores do que as questões que são relacionadas ao dia a dia. Então, por exemplo, mesmo muitas vezes questionando alguma coisa, né, dizendo que não, que a filosofia não serve, logo tu já está filosofando, né? Talvez não seja uma filosofia correta, né, mas tu está filosofando, tá? Essa questão de certo e errado, até mesmo na filosofia, é um pouco questionável. Beleza, pessoal? Principalmente dentro do princípio filosófico, né? Tu tem certas coisas que para um filósofo vai ser correto, para outro vai ser incorreto, né? E dentro, principalmente da pós-modernidade, a gente tem uma dificuldade muito grande de estabelecer, né, questões como sendo certo e errado, né? Talvez esse seja um dos grandes males, um dos grandes problemas, né, da nossa sociedade atual, né? De tu estabelecer muitas vezes o que é certo e errado. Será que é possível hoje, né? Fica a pergunta aí, né? Nós temos a possibilidade de estabelecer ainda, certo? Essas questões, né? Eu como professor de filosofia também, alguns alunos às vezes me perguntam assim, professor, essas ideias, por exemplo, lá da antiguidade, de que tu tem conceitos ainda que são absolutos, ainda são válidos hoje? Eu particularmente acredito que sim. Se tu perguntar para muitos filósofos, a maioria deles vão dizer que não, tá? Mas, né, a filosofia é assim, né? A filosofia ela te traz questões, ela te traz perguntas, né? Muitas vezes tu pode achar que essas perguntas não são corretas para ti, mas, né, na discussão filosófica tu tem que ter a capacidade de dialogar, de discutir, né? Sem violência, né? Mas é bem interessante, tá bom? Um grande abraço, pessoal! Mandaram bem filosofia, vamos para a história. O professor Yuri foi lá só tomar uma aguinha e já vai voltar para cá. Fez o simuladinho. Lembrando, se você é nosso aluno, lá no Eclass, toda semana tem um simulado novo para você treinar, se preparar para as provas do vestibular e também para o Enem. Você que é pai, mãe, viu esse vídeo? Vai lá, convida teu filho para participar aqui. Aqui é preparatório. Além da escola, nós estamos aqui na sua casa, no seu espaço, a qualquer momento, na live ou na hora que você achar melhor, para preparar o seu filho, a sua filha para o vestibular e para o Enem. É um material a mais que nós produzimos aqui no canal da Educação Adventista Brasil e lá no nosso CPB, com o simulado semanal. Se prepare então, porque agora vem história e rodou vinheta.
E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Galera do segundo ano aí, vamos trabalhar um pouquinho sobre história do Brasil, história oligárquica e também um pouquinho aí de Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Vamos começar então? Preparados? Vamos então agora para a nossa primeira questão. Durante o governo de Campos Salles, que foi de 1898 até 1902, foi o presidente da virada do século, tá? Foi adotada a política dos governadores. Sob essa orientação, os governos das províncias ganhavam ampla autonomia, tá? Ampla autonomia. A política dos governadores implicou em a centralização administrativa e o esforço do poder legislativo, será? B, o fortalecimento das oligarquias locais e o aumento do poder dos coronéis, que eram os grandes poderosos do período oligárquico. Ih, já dei brecha aqui. C, a consolidação da democracia nos estados e a convocação de eleições diretas. Será? D, a queda da monarquia e a implementação do modelo republicano. E E, o equilíbrio econômico entre as províncias e o estímulo à cafeicultura. Qual que será, então, agora a alternativa correta? Já dei uma pista ali, porque eu falei que os coronéis tinham muito poder, e é verdade, tá? O fortalecimento das oligarquias. O que significa a palavra oligarquia? Poder entre poucas pessoas, tá? Nós tivemos ali na República Velha, nós tivemos vários nomes, né? República Vélica, Vélica é bom, né? República Velha, República Oligárquica, República Café com Leite, tá? Todas essas fazem parte ali do período posterior à República da Espada, né, de Floriano Peixoto, até o governo de Getúlio Vargas em 1930, o golpe, né, que Getúlio Vargas deu. Esse período aí vai ficar conhecido como República Velha, República Oligárquica, República Café com Leite. E como que funcionava essa política dos governadores? Os governadores, eles mandavam para a esfera federal quem estivesse de acordo com essa relação entre, seriam os governadores dos estados hoje, né, e a presidência da República, certo? Então não tinha erro, né? Geralmente é difícil de tu manter uma oposição forte e sistemática dessa forma, tá? Beleza? Vamos para o próximo. Sobre os primeiros anos da República são feitas as seguintes afirmações, tá? A criação de inúmeras políticas sociais possibilitou a incorporação efetiva dos recém-libertos da escravidão e a vida republicana como igualdade de oportunidades. Será que essa daqui está certa? Está errada? Está certa? Está errada? Está errada, gente, tá? A gente não incluiu, infelizmente, tá, os libertos na vida da cidadania brasileira, tá? Foi dada a liberdade, mas eles não foram incluídos nem um pouco na sociedade brasileira. A representação da política aos setores mais pobres da população identificamos como classes perigosas, tais como capoeiras e boêmios, tá? Foi constante, tá? Até para você ter uma ideia, gurizada, por muito tempo a capoeira foi considerada crime. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? A realização do projeto de reforma urbana de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que incorporou os diversos setores sociais em seus projetos urbanísticos na capital, dotou a capital da República em amplas avenidas, redes de esgoto, iluminação de ruas, iluminação elétrica, né, e distribuição de renda. Será que foi isso que aconteceu? Falso, tá? Também tiveram muitas pessoas que foram retiradas das suas casas, né? E ali nós tivemos o início das primeiras comunidades no morro, né?
E 4, vamos lá, as várias medidas autoritárias promovidas pelos agentes sanitários dos cortiços, as casas de cômodos, com desalojamento, eu já dei a pista na anterior, vistorias e mandados de desapropriação, desconsideraram que tais espaços eram os lares de centenas de homens e mulheres e crianças, tá? Isso aconteceu? Sim, aconteceu, tá? E quando eles começaram a modernizar o Rio de Janeiro, boa parte ali do centro do Rio, onde tu tinha os cortiços e as casas de cômodos, elas foram simplesmente desmanchadas. Essas pessoas elas tiveram que ir para o morro, tá? Então isso aconteceu. Então a questão correta é a questão C, tá? A 2 e a 4 são verdadeiras. As outras, a primeira e a terceira, são falsas. Beleza? Essa questãozinha aqui não podia faltar nesse período aí, tá? É uma questão bem famosa. Com base na charge nos conhecimentos sobre o Brasil republicano, considere a afirmativa a seguir. Ali nós estamos tendo ali um voto a cabresto, tá bom? Cabresto, para quem não sabe, é aquele objeto ali que está na cabeça daquele burro ou mula, não saberia dizer o que seria, tá? Mas é o que controla a cabeça dele, tá? Então, durante a República Velha, o voto de cabresto foi um dos instrumentos utilizados para manter o funcionamento da política do café com leite. Será que essa questão está certa? Está certa. A charge de Alfredo Storni apresenta uma crítica à República durante o período do voto a cabresto, como representado pela personagem feminina da imagem, tá? Será que está correto? Verdade. 3. No período da República Velha, os periódicos, tais como jornais e revistas, discutiam temas do cotidiano e instantes do debate político. Falso, tá? Muitas vezes eles não tinham tantas ligações aí com a questão do cotidiano da política, né? Vamos lá. E até mesmo porque, né, a questão é relacionada à charge. Tu não tem como tu dizer isso a partir da charge. Até poderia existir, mas não ligado à charge. Isso daí é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. 4. Tal como sugerido na imagem, o chamado voto a cabresto, marcado pela liberdade implicada pelo regime republicano, foi uma característica do Estado Novo. Aí é uma miscelânea, né? Porque o Estado Novo não está dentro da República Velha, então é falso, tá? E não tinha liberdade também, porque o Estado Novo foi um período ditatorial. Então, quais são as verdadeiras? A primeira e a segunda. Ó, aqui nós temos uma coisa bem importante, tá? Talvez os periódicos, os jornais, eles falassem sobre a questão da vida política e tal, né? Grandes possibilidades que sim. Eu estudei a parte jornalística, né, da história, só que não dá para falar pela charge que isso era possível. Tá? Então a gente tem que se deter muitas vezes ao que está sendo pedido na questão. Isso é uma coisa bem importante. Tem muita gente que erra, então eu estava falando para os meus alunos essa semana, tem muita gente que erra porque ele extrapola o texto. E às vezes o texto está dizendo aquilo ali e ele está perguntando com relação ao texto. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com essas questões, né? Essa charge aqui, ela é uma charge bem conhecida, bem famosa, e essa é uma questão bem legal. Então, o que está certo somente A1 e A2, tá? Vamos lá. 9. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, que perdurou de 1914 a 1918, acharam que ia ser bem rapidinho a guerra e acabou se estendendo por 4 anos, iniciaram-se os tratados de acordo de paz, visando organizar o mapa europeu e resolver a pendência entre as nações. Tá? Assinale a alternativa correta que, quando ao contexto geral
dos tratados e acordos de paz. Entre os diversos pontos dos tratados e acordos, destacaram-se as punições aos Estados Unidos, que chegaram pesadas multas aos países da Alemanha e da Rússia. Na verdade, né, essa daí, talvez eu diga que foi a primeira vez que os Estados Unidos chegou mais tranquilinho, né? Foi depois da Primeira Guerra Mundial, com os pontos de Wilson, né? Mas não foram ouvidos, né? Então, essa questão aí, vamos lá, vamos continuar para ver. O Tratado de Paz buscaram conciliar as nações, dessa forma todos que participaram do conflito tiveram perdas e ganhos semelhantes, alcançando assim uma conciliação entre o país. Bom se teria sido isso que teria acontecido, né? Nós não teríamos a Segunda Guerra Mundial. C. A Alemanha nazista de Hitler e da Itália fascista de Mussolini, por terem sido as nações que iniciaram as agressões, foram as principais culpabilizadas. Aí nós temos um erro cronológico gritante, tá? Essa daí não dava para ir, porque nós estamos falando na Primeira Guerra Mundial, e ali está falando sobre elementos da Segunda Guerra Mundial. D. Como foram as duas principais potências derrotadas no conflito, Inglaterra e França também foram as que sofreram as mais pesadas punições com as restrições de exército e de armamento. Será que foram eles mesmos que foram os que perderam? E aí, de forma geral, a Alemanha foi considerada a maior culpada pelo conflito. Dessa forma, sofreu graves sanções, como a perda de território, pagamento de indenizações e limitação do seu exército. E aí a questão correta é essa daí, não tem... Essa daí é daquelas que não dá para perder, tá? Tem que chegar, olhar no olho da questão e meter a caneta nela, tá? Vamos lá então para a última. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 18, foi considerada por muitos seus contemporâneos como a mais terrível das guerras. Por este motivo, tornou-se conhecida durante muito tempo a Grande Guerra. Sob o período da Primeira Guerra Mundial, marque V para as afirmações verdadeiras e falsas para a falsa. Tá? Em 1917, Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha, que já não mais tinha a mesma força do início da guerra. Após o fim da Primeira Guerra, em 1818, os Estados Unidos se tornaram grande potência fora do continente europeu. Em março de 1918, tem-se a primeira onda de gripe espanhola, né, que na verdade, gurizada, se fala sobre gripe espanhola, mas era o único lugar na Europa que tinha liberdade para falar sobre essas coisas, por isso que ficou conhecido como gripe espanhola. Né? Tudo leva a crer que a gripe não começou na Espanha. Né? Tem alguns textos aí que falam que a gripe teria começado nos Estados Unidos e dos Estados Unidos teria ido para o fronte. Tá? Deixa eu voltar ali, eu esqueci onde é que eu estava. Fui fazer aqui, a gripe espanhola, que se espalhou pelo mundo, principalmente por conta da movimentação das tropas no período da Primeira Guerra Mundial, tendo um impacto direto nos países que participaram desse conflito. No Brasil, ela chegou em setembro de 1918, causando mortes de milhares de brasileiros. Acredito eu, gurizada, que depois do Covid-19, talvez a gripe espanhola tenha sido uma das epidemias mais fortes que o nosso país já teve. Tá? O gás mostarda, um líquido oleoso que tem esse nome por sua cor ocre, foi utilizada pela primeira vez em julho de 1917 pelos alemães perto de Ypres. Tá? Os franceses, em seguida, também carregaram sua artilharia com este gás, que depois vai ser proibido na Segunda Guerra Mundial. Tá?
era um gás tóxico que era lançado em cima das trincheiras ali, né, e acabava afetando a vida dos combatentes. Muitos deles acabavam morrendo intoxicados, ficando cegos, né, e assim por diante. Tá? Isso daí depois foi proibido pelas leis da guerra. Beleza? Então, qual é a alternativa correta? Todas estão certas. A primeira e a última estão erradas. A primeira está certa, as duas últimas erradas. Nós temos ali a primeira errada e as duas próximas verdadeiras e todas falsas. Então a alternativa correta é a A, todas estão certas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí, espero ter ajudado vocês. Estudem bastante, esse conteúdo aqui é bem importante. Cai sempre no vestibular. No Enem, então, nem se fala, tá? Estudem, leiam a apostila, ficamos por aqui, é isso. Fui! Opa, mandaram bem também história, hein? Filosofia já foi, história já foi, ficou o quê? Para fecharmos com chave de ouro, para mim, a melhor ciência dentro do campo de humanas, que é geografia. E geografia é comigo mesmo, vou ficar aqui, vai rapidinho pegar água e pipoca, volta para cá enquanto eu faço a introdução da minha aula. Então, partiu geografia com o professor Tiago, este que vos fala. Deram uma olhadinha no nosso simulado. Perceba, queridos alunos, o nosso simulado ele está alinhado com as apostilas. Estamos encerrando o terceiro bimestre hoje, aqui, com esse conteúdo. A partir da semana que vem, linguagens já vai abordar o quarto bimestre, né? Começando ali a pincelar os conteúdos do quarto bimestre. Então aqui você também pode usar o material para rever para as suas provas ali na escola, hein? Fica ligado, dica dada, dica importante. Já pegou a pipoca, a água, o suco, sentou? Então vamos juntos com geografia. Falamos sobre geografia humana, né? Então estamos no segundo ano trabalhando com geografia humana desde o começo da nossa maratona de exercícios. Então, hoje eu selecionei 5 exercícios para falar um pouquinho sobre as questões de geopolítica. Vem comigo então, lá no seu simulado é a questão número 11, está na mesma ordem das aulas de hoje, de vez em quando a gente baralha um pouquinho, mas hoje está bem na ordem. E vamos começar então com uma questão da URCA. Tem um texto, depois nós temos que analisar as afirmativas. O texto diz o seguinte: na geografia mais tradicional, carregada ora de um empirismo mais descritivo, ora de uma lógica determinista, pautada na sobrevalorização do ambiente físico ou natural, a divisão do mundo em regiões era feita pela simples distinção entre águas e terras, configurando os então famosos continentes fisiográficos, América, Eurásia, África, Oceania, ou ainda pela mais simples diferenciação em faixas climáticas, zona intertropical e zona temperada e glaciais. Então, nós colocamos aqui um conceito lá do primeiro ano para falarmos do conceito aqui geográfico atual do segundo ano. Então, sobre isso, nós temos que ler as afirmativas e julgar o que está correto e o que está incorreto. Então, vamos lá. 1. Blocos sociopolíticos dividindo o mundo entre socialismo e capitalismo. Tá? Então, sobre a questão regionalização tradicional do mundo. Divisão sociopolítica, dividindo o mundo entre socialismo e capitalismo, é uma forma de regionalização? Sim ou não? Vai colocando no chat. 2. A associação dos blocos políticos e base econômica, dividindo o mundo entre norte e sul, é uma regionalização? A associação econômica / política, dividindo o mundo entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, é uma forma de regionalização? E as grandes civilizações de base cultural, é regionalização? E aí, qual está ou quais estão corretas? Lembrando que aqui nós fizemos um casamento de 2 conteúdos. A ideia dos conceitos geográficos trabalhados no primeiro ano com os conceitos trabalhados agora no segundo ano de geopolítica. Blocos sociopolíticos, divisão do capitalismo e socialismo,
norte e sul, desenvolvido e subdesenvolvido. E aí, quais estão corretas? Está indo no chat, está participando aí no chat? Então, todas estão corretas aqui. Todas essas formas que nós estudamos no nosso terceiro bimestre são formas de regionalização. Você agrupa os países conforme essas características. E essa é uma forma, então, de regionalização do mundo. Então, nós já dividimos o mundo entre mundo ocidental e oriental, capitalista e socialista, o período da Guerra Fria. Ainda nesse período, lá na década de 60, né, Yves Lacoste vai escrever um livro que vai ser intitulado, né, Subdesenvolvimento, e que vai começar a mostrar o mundo dividido em dois grandes blocos, o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, que inclusive está aqui embaixo também essa classificação. Lembrando, né, dessa divisão só saía dessa lógica norte e sul, a Austrália e a Nova Zelândia. E também a questão das grandes civilizações com base cultural. Poxa, uma forma disso é dividir a América anglo-saxônica e a América Latina, cuja base é cultural. Belezinha? Questão fácil, hein? Questão fácil. E lembrando, geografia não é só o que está ali no conteúdo desse ano. Nós temos que ter essa visão macro de todo o conteúdo construído no ensino médio. Se preparem, Enem está batendo na porta. Você que é do segundo ano, sabe, ano que vem, Enem, ó, toque, toque, batendo na porta e com certeza você se preparando vai mandar muito bem. Vem comigo, vamos para a 12ª questão, lá da sua lista, a nossa segunda de geografia. Os sistemas econômicos são o ramo da economia que estudam os métodos e as instituições pelas quais as sociedades determinam a propriedade, a direção e a alocação dos recursos econômicos e as suas respectivas trajetórias de desenvolvimento. Considerando os sistemas econômicos existentes, relacione a coluna 1, na qual se identifica esses sistemas, com suas respectivas características na coluna 2. Então vem comigo aqui. Lá, 1, 2, 3, 4 e 5, nós temos capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo monopolista financeiro, socialismo e econômico misto. E aqui embaixo nós temos as características, é o que nós vamos associar agora. Então vem para mim aqui, vem comigo aqui. Vamos ler a característica e dar a devida nomenclatura a esse modelo. Vai no chat participando comigo ali, hein? Então lá, primeira característica que aparece. Encontrado no sistema bancário, nas grandes corporações e no mercado globalizado como molas mestras para o desenvolvimento. E aí, qual é o modelo que se aplica a essa característica? Capitalismo comercial, industrial, monopolista financeiro, que pode ter outro nome, socialismo ou o econômico misto. Tá no chat? Davi, tá tendo participação no chat, Davi? Tá tendo? Tá tendo? Tá participando. Tá participando? Podia ser mais rápido aqui, hein? Segundo ano. Eu sei que aqui nós somos um grupo ao vivo bem pequeno, mas participativo. E depois, é claro, cada um assiste no seu tempo. Não é isso, Davi? Cada um no seu tempo. Então vamos lá. É o capitalismo monopolista financeiro, por isso que eu disse que pode ter outro nome, é o informacional ou globalizado. Nossa apostila traz essa terminologia, mas pode aparecer também essa terminologia que é o monopolista financeiro, que é baseado no mercado globalizado, na conexão, na bolsa de valores só não, mas os sistemas bancários devem estar conectados. O dinheiro circula hoje livremente, característica bem contemporânea. Isso é possível graças ao mercado globalizado. Hoje nós temos a interconexão e a interdependência, dois conceitos básicos estudados também durante este ano. Beleza? Então já achamos ali o capitalismo monopolista financeiro. Próxima característica. Tem início na Inglaterra, fortalece o capitalismo e solidifica suas raízes na Europa e em outras regiões do mundo. E aí? Nós já tivemos... O capitalismo existia desde o período das navegações, foi sendo fortificado, fortalecido, mas teve um período ali onde na Europa vai se consolidar e vai, inclusive, direcionar para o capitalismo atual. Quando você ouve falar de Inglaterra, lembra do quê? Aconteceram alguns fatos importantes ali. Estudamos este ano, primeiro bimestre, que foi o quê? Qual a resposta? Antes dessa resposta, qual a resposta que vocês colocaram ali? Qual?
Capitalismo industrial. Por isso nós já estudamos no começo deste ano. Quando fala de Inglaterra na economia, nós temos que lembrar que foi o berço da Revolução Industrial, onde o capitalismo industrial fortaleceu a ideia do capitalismo na Europa e vai exportar. Depois disso, nós temos a expansão, lembra? Para a América, principalmente a América do Norte primeiro, depois para toda a América e para o Japão. Esse capitalismo industrial vai ser a base do capitalismo atual, da sociedade atual. Muito bem. Toda a estrutura produtiva, como empresas, comerciais, indústrias, terras agrícolas, são propriedades da sociedade, olha só a palavra-chave, e gerenciados pelo Estado. Ou seja, se eu tenho toda a propriedade na mão do Estado, eu não tenho propriedade privada. E aí, hein? Ficou fácil, hein? Defende o método igualitário de compensação. Ou seja, todos trabalham, o Estado faz a gestão e depois cada um recebe conforme a sua necessidade. Qual é o modelo? Esse aqui fica fácil de identificar na leitura, né? Esse é o modelo socialista, né? Então, o modelo socialista fica ali bem fácil. Palavrinha-chave, hein? Palavrinha-chave aqui. Propriedade da sociedade e gerenciado pelo Estado. Isso quer dizer que eu não tenho propriedade privada e nem a divisão social do trabalho, divisão de classes, por questões, né, de ser o capitalista e o proletariado. Nesse caso, todos fazem parte de uma única sociedade, isso ali na teoria do sistema socialista. Próximo, então, modelos híbridos de variação de sistema intermediário entre padrões distintos. Está muito fácil, né? Se você olhasse aqui, iria direto, né? E poderia responder os demais. É claro que na aula eu quero explicar para vocês. Obviamente, você está falando de híbrido, é o sistema econômico misto. Professor, onde eu encontro isso? O mais clássico hoje é o sistema chinês, onde eu tenho um governo que mantém uma estrutura socialista, mas permite a existência das zonas econômicas especiais, onde o modelo capitalista é aplicado. Ok? Então ali eu tenho características dos dois sistemas sendo aplicado para o funcionamento daquela nação. E para terminar, é claro, né, já ficou fácil ali, mas também está fácil na leitura, não só porque sobrou, mas que a leitura, olha só, tem início com as grandes navegações. Grandes navegações, mercantilismo, comércio de especiarias, comércio de pedras preciosas. Expansão marítima europeia, a burguesia começa a buscar riqueza em outras terras e aqui nós temos então o capitalismo comercial ou mercantilista, outro nome que pode aparecer para vocês. Anotou? Perceberam que tem dois aqui que tem nomes distintos? Bom, então nós temos essa ordem, 3, 2, 4, 5, 1, que lá no questionário 3, 2, 4, 5, 1 é a alternativa B de mandaram bem, estão indo muito bem e se preparando para vestibulares e Enem, até rimou. Eu sei que ficou bem tiozão essa, mas vem comigo, vamos para a próxima. 13ª questão, nossa terceira questão de geografia aqui sobre China. Pensa um tema que pode cair em vestibular, um tema que está bem na moda ali, visto que a China, né, está se movimentando no tabuleiro geopolítico mundial. 13ª questão, Uniforo de Fortaleza. A China explica que o seu sistema econômico adapta mecanismos de mercado ao socialismo, por meio da forte presença do Estado que fomenta a economia e o desenvolvimento social. Um capitalismo controlado pelo Partido Comunista. Com respeito ao sistema político e econômico adotado pela China, é incorreta a afirmação. Então vamos só aproveitar aqui para fazer o link com a questão passada, quando nós falamos de sistemas mistos, né, que era a quarta opção ali. Está bem claro aqui, sistema misto. O sistema socialista com o capitalismo. Então, mecanismo de mercado ao socialismo. Mecanismo de mercado, capitalismo. E um Estado fomentado e controlado pelo Partido Comunista, que tem suas bases no socialismo. Esse é o grande exemplo atual, contemporâneo, e que moldou a China, né? Essa gigante geopolítica que está hoje na onda das discussões geopolíticas globais. Bom, então nós temos que analisar a afirmativa incorreta. Fique esperto quanto a isso, hein? Fique esperto quanto a isso. Vamos lá. A economia de mercado implantada na China permitiu a propriedade particular para o desenvolvimento de atividades econômicas nas zonas econômicas especiais e nas zonas de comércio aberto, ZEEs e ZCAs.
Vai colocando no chat que eu vou ler todas e depois a gente faz uma análise geral, hein? B. As zonas de comércio aberto são regiões que, além de livre mercado, estão abertas ao comércio exterior e à entrada de multinacionais, desde que respeitadas as restrições de associarem-se ao governo ou a empresários chineses por meio de joint ventures, junção de duas empresas. C. A China atrai investimentos do mundo inteiro em função do baixo custo de produção. Entre os principais fatores para o custo de produção reduzido estão a mão de obra barata e boa infraestrutura e moeda desvalorizada. Yuan é uma moeda desvalorizada. D. O Estado foi o principal instrumento de modernização acelerada que transforma diariamente a paisagem da China. O ritmo da economia chinesa exige construções permanentes ou reaparelhamentos de portos, rodovias, estradas de ferro, aeroportos e usinas de energia. E as conquistas econômicas chinesas foram acompanhadas por importantes reformas democráticas que garantiram uma maior participação política a respeito dos direitos humanos. Essa questão parece difícil, mas é muito fácil. E aí, qual alternativa vocês colocaram? E eu vi, inclusive, lá no sisteminha, lá no Eclass, lá no CPB Provas, aliás, que a maior parte acertou. Qual é a questão incorreta? Qual é? Sem sombra de dúvida, né? É a E. Professor, e as demais? Vamos lá. Zonas econômicas especiais, onde o Estado investe na industrialização. Zonas de comércio aberto, além do Estado investir, a entrada das multinacionais, elas entrarem e participarem junto com empresários chineses é permitido. Joint venture. Então eu tenho uma empresa chinesa que se associa a uma empresa de capital estrangeiro e se instala. Isso é extremamente importante. Foi isso que impulsionou a China a crescer. O Estado também fomenta, o Estado atrai. Como o Estado atrai? Diminuindo impostos, dando incentivos fiscais. O que é incentivo fiscal? Então, dependendo do produto, se for produzido na China, você consegue exportar de uma maneira mais fácil, sem pagar alguns impostos, ou até tendo ali algum apoio, aporte do governo chinês. Essa é uma discussão que está acontecendo bastante hoje, principalmente no setor de automóveis elétricos. A China se tornou a maior potência exportadora de automóveis. E o mundo ocidental, a França, os Estados Unidos, estão questionando, olha, a China se tornou potência porque o governo chinês manipula o mercado através de incentivos, o que no capitalismo não deve acontecer. Lembrando que aqui é um modelo misto. Tá? Essa discussão existe. Se ele dá suporte ou não, se ele dá incentivo ou não a carros elétricos, é o que está sendo investigado hoje dentro do âmbito da Organização Mundial do Comércio, a OMC. E é claro, professor, além do Estado, né, dar esses incentivos, o que mais? O Estado constrói infraestrutura de uma maneira muito rápida na China, portos supermodernos, aeroportos, rodovias e ferrovias, inclusive a nova Rota da Seda, que já foi discutido também lá na apostila de vocês, é uma forma do governo chinês levar infraestrutura para outros países, para que a mercadoria chinesa chegue rapidamente e a matéria-prima daquele país saia para a China, olha ali a jogada, e é claro, né, a famosa questão ambiental e trabalhista, onde se comparado com os países desenvolvidos, o trabalhador chinês ganha menos, mas dentro da China, nas zonas de comércio aberto e zonas econômicas especiais, esse trabalhador que ganha menos que o americano, ganha mais que o chinês do interior, onde não tem ZEE nem ZCA. Isso acontece lá. Quem trabalha nessa região ainda ganha mais do que aqueles que estão fora dessas zonas especiais. Professor, por que então é a E? Porque não é democrática. A China não é democrática. Esse crescimento da China fez com que o Estado chinês crescesse sem uma participação efetiva, sem uma democracia efetiva e, é claro, né, com grandes questionamentos a respeito das garantias dos direitos humanos dentro da China ou nos territórios ao redor da China. Essa é uma questão bastante discutida em relação à gigante oriental que é a China. Deu para entender? Deu para compreender? China, anota aí, é um tema bastante recorrente hoje nos vestibulares e, quem sabe, na tua prova do Enem. Muito bem, estão cansados? Eu sei que estão cansados, mas já estamos quase caminhando para o fim ali. Davi, deu quanto tempo minha aula aqui, só para a gente fazer uma métrica ali com os alunos? 18 minutos, olha só, né? Estamos caminhando bem aqui. A nossa ideia é ficar ali, pessoal, com vocês, né? Uns 30, 40 minutos no máximo, mas 30 minutos é o ideal para você aprender e ir muito bem aqui conosco. Belezinha, então?
O pessoal está ali participando conosco, né? Compartilhe o link também, assista de novo. É a revisão de prova. Está na recuperação? Reveja os 2 chaves do Enem desse bimestre, hein? Tenho certeza que vai dar uma ajudada, porque é o conteúdo nosso da nossa linda apostilinha de geografia da Casa Publicadora do Brasil, né? Da brasileira. Vem conosco na CPB e aqui no canal da Educação Adventista Brasil. 14ª questãozinha, essa aqui, né? Eu sei que é pesada. Professor, eu não gosto de ler. Queridos, tem que treinar a leitura. Tá? Os vestibulares ainda exigem isso, o Enem ainda exige isso, esses textos são grandes, mas é necessário e é por isso que nós treinamos com você aqui no Chave do Enem, para que você possa ter essa paciência também. Não é só a parte técnica da leitura, mas ter essa paciência de fazer a leitura, isso é treinamento. Se não chega no dia do Enem, imagine ficar 4 horas preso numa sala. Hoje você consegue? Então vem conosco, comece a treinar, ter seu ritmo de estudo, ter o tempo de estudo, porque isso faz diferença, hein? Isso pode ser a grande diferença de você passar no vestibular e entrar na carreira que você sonhou no seu projeto de vida. 14ª questão, Unifam. O historiador marxista Eric Hobsbawm nomeou o período que vai do final do século XVIII até meados do século XIX de a Era das Revoluções. Nesse período, podemos observar o surgimento e fortalecimento de doutrinas políticas e sociais que se tornaram a base para os impulsos revolucionários. Pensa o período que foi revolucionário, hein? Foi este aqui. Sobre essas doutrinas, julgue os itens, os seguintes itens. Então vem comigo agora, vamos analisar um por um. Vem comigo então aqui na tela. O liberalismo foi a doutrina criada durante o Iluminismo e defendia a liberdade individual no campo da política e da economia. O liberalismo econômico tem como principal pensador o economista Adam Smith, autor da obra A Riqueza das Nações, lá do século XVIII. Smith defendia a não intervenção do Estado nos rumos da economia, pois entendia que o mercado seria capaz de uma autorregulação. Para tal poder de autorregulação, o pensador deu o nome de a mão invisível do mercado. Além de Smith, são defensores do liberalismo Thomas Malthus, David Ricardo e John Stuart Mill. Ai, 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 hein? Aqui você casa com filosofia, aqui você tem que, né? Isso é interdisciplinar. É geografia, mas é interdisciplinar, porque isso também faz parte hoje das avaliações de longa duração dos vestibulares e do Enem. E aí, está correto ou é falsa essa afirmativa, né? Verdadeira essa afirmativa. Liberalismo econômico, principal nome que propôs, que estudou, que trouxe à luz foi Adam Smith. E a ideia da mão invisível do mercado é o rei, lembrando que estou falando de um período ali onde a monarquia ainda era muito forte, né? O rei não deve ditar o ritmo da economia, o rei não deve controlar a economia. Lembrando que o rei controlava até quem podia ou não abrir uma empresa. Ele dava concessão para explorar as terras na América conforme o seu querer e não por uma medida econômica. E Adam Smith e outros autores propõem que não. Olha, já passou essa época. Agora nós temos que deixar o próprio mercado se autorregulamentar, se autorregular, na verdade. O preço tem que ser flutuante, não tem que ter ali o Estado dizendo quanto vale um produto. Se o produto é abundante e a oferta, né? Se a oferta é muito grande e a procura é menor, o preço cai bastante. Se a oferta cai e a procura aumenta, o preço aumenta. E aí nós temos, né, esse lado diametralmente oposto, oferta e demanda, e isso vai regulando. Se o produto deixa de ser interessante, aquela empresa deixa de existir. Não é o Estado, não é o rei, não é essa intervenção que vai fazer com que a economia viva, esteja ativa. Deu para entender? Então esse é o princípio da livre iniciativa, que, aliás, atravessou o Atlântico juntamente com os colonizadores da América do Norte. Lembrando, né, que até a independência americana, essas ideias já estavam fervilhando na Europa. Até a independência americana, essas ideias já estavam também atravessando o Atlântico. Claro que vai ser depois, né, fundamentada aqui, mas essas ideias já fervilhavam. Por quê? Porque o absolutismo era muito forte. Imagine vocês que na Inglaterra daquela época o rei ditava até qual deveria ser a religião. Não havia nenhuma liberdade. Isso
depois, é claro, desdobrou no capitalismo que nós conhecemos hoje. É importante entender a história também, né? Muito bem. O socialismo é uma doutrina política e social que propõe a transformação da sociedade existente, visando maior igualdade na repartição das riquezas? Ok, né? Essa doutrina pode ser dividida em socialismo utópico, sim, e socialismo científico, sim. O socialismo utópico defendia um processo revolucionário de transformação do capitalismo em comunismo. Seus principais representantes foram Robert Owen e Karl Marx e Friedrich Engels. Ih, rapaz, utópico é o Marx? Engels? E diz ali, o socialismo científico era defendido por pensadores cientificistas do século XIX, como Charles Fourier, Claude Saint-Simon, e buscavam a transição pacífica a partir das leis e econômicas e científicas do capitalismo para o comunismo? Isso é falso, muito falso, né? Está invertido, inclusive, aqui os autores de cada uma dessas linhas de pensamento. Na sua apostila está bem clarinho para vocês ali a diferença entre o científico, que é a premissa que vem antes, e depois, né, o socialismo, né, prático, né, o socialismo ali que foi mais para o viés da aplicação. Ok? Então, vamos lá. 3. Uma ideia central do marxismo é que a história humana se desenrola por meio da luta de classes. Fato. No estágio capitalista, a luta de classes se dava entre proletários e burgueses, entre aquele que detém a mão de obra e detém o capital, ok? Os proletários deveriam tomar o poder e instalar a ditadura do proletariado, que duraria até o momento em que existissem igualdades sociais. Para isso, os meios de produção deveriam ser socializados, deixando de pertencer aos poucos burgueses, que eram os capitalistas, e passando a pertencer à sociedade como um todo, por exemplo, através do Estado. E aí, será que essa é uma premissa que capitula ali na teoria do socialismo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Sim, exatamente essa é a doutrina do socialismo, somente adotada ali, né, por Marx e por Engels, onde diz o seguinte, olha, o que existe hoje é a divisão social do trabalho. Só existem duas grandes classes por esse aspecto, que é quem detém o poder econômico, o capital, e quem trabalha para sobreviver. Quem detém o capital vai explorar essa mão de obra para poder acumular mais capital. Então, a única forma de romper com isso é tirando das mãos do burguês, do capitalista, e passando para a sociedade os meios de produção, para que então os detentores da mão de obra trabalhassem e dividissem isso. Se daria não pela democracia. A premissa do socialismo é que não é pela democracia, mas sim pela ditadura do proletariado. Então tem que acontecer um golpe, tem que acontecer ali uma revolução, tirar quem está no poder, instaurar olha só, né, uma ditadura do proletariado para acabar com o controle da burguesia, porque eles controlam, segundo essa visão, quem está no poder. E a partir disso, o Estado, controlado pelo proletário, ele vai expropriar as propriedades, redividir a propriedade, e a partir disso, ele vai poder deixar de existir, chegando à autogestão, que seria a última etapa do comunismo, que nunca aconteceu. Deu para entender? Então, é correto a teoria. E quarta afirmativa. O anarquismo é uma doutrina política que propõe uma sociedade livre do controle político, mas regulada economicamente. Para os anarquistas, o livre mercado concederia ao cidadão a liberdade de agir sem ser oprimido de qualquer autoridade. Entre seus pensadores estão Pierre-Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin. Não está correto, porque não tem ali uma regulamentação econômica. Totalmente livre e há uma autorregulação do mercado também, isso dentro de uma visão anarcocapitalista. Então, estão corretas a 1 e a 3, que lá no teu cartão resposta é a C, de caminhamos para o final dessa nossa aula. Vem comigo então para a 15ª questão da Universidade Estadual de Feira de Santana. Capitalismo informacional.
Essa fase também é chamada de capitalismo do conhecimento. Olha mais um nome, hein? É marcado pelo acúmulo de riquezas por meio do conhecimento. Teve início com a intensificação da globalização da economia e com as inovações tecnológicas. É considerada a terceira revolução industrial. Esse tipo de capitalismo é muito visto no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Adota-se o neoliberalismo para minimizar as barreiras aos fluxos globais. Nessa fase do capitalismo, dá-se grande importância à especialização da mão de obra. Nessa fase da evolução do capitalismo, a distribuição da riqueza entre os países em âmbito mundial. Muito bem, então vamos lá. Vem aqui em mim. Estamos falando da fase atual do capitalismo, que é aquele capitalismo globalizado, que depende do monopólio de algumas grandes empresas que detêm o conhecimento científico. Professor, mas Vale do Silício detém conhecimento? Sim. Lembrando, se eu pego a fase industrial, a indústria estava num país desenvolvido. A indústria estava num país central. Era lá que se desenvolvia a tecnologia e se produzia o bem industrial. E esse bem, divisão internacional do trabalho clássica, né, era exportado para os países subdesenvolvidos, que eram fornecedores só de matéria-prima. A partir do pós-guerra, nós vamos ter essas grandes corporações ganhando cada vez mais força, as multinacionais ganham cada vez mais força, e elas têm tanta força no mundo onde o transporte é rápido, onde a comunicação é rápida, que perceba, no Vale do Silício não fica mais concentrada a indústria, está os tecnopolos, o tecnopolo principal está lá. É lá que se pensa, é lá que está o engenheiro, que cria a tecnologia, que cria a inovação. Só que essa inovação ela é produzida no país subdesenvolvido, onde a mão de obra é barata, onde a matéria-prima está mais facilmente disponível. E graças ao neoliberalismo, eu posso pensar num país desenvolvido, produzir no subdesenvolvido e vender em qualquer lugar do mundo. Então essa é a premissa do funcionamento do capitalismo informacional, também chamado de capitalismo do conhecimento ou globalizado. Pegou ali a característica? Então vamos ler as afirmativas que completam aqui a frase, né? Então nessa fase da revolução do capitalismo, a distribuição da riqueza entre os países em âmbito mundial. A. Mantém-se inalterada, concentrando-se nos países que originalmente se beneficiaram com a primeira revolução industrial e com os ganhos decorrentes do imperialismo. Será que é essa? Ampliou-se consideravelmente, alcançando regiões do mundo antes exploradas pelo capitalismo industrial, a exemplo dos países do sul da África. Será que é lá que está hoje o capital? Tem sido beneficiada com a globalização, visto que a livre circulação dos negócios contribui para a elevação do nível de vida dos países do mundo. De todos. Tem alcançado os países subdesenvolvidos, onde a elevação e ampliação do conhecimento alcançam indistintamente todas as classes sociais. E depende da formação étnica dos habitantes de cada país, sendo mais consistentes nos países do mundo onde a mestiçagem é menos intensa. Eita, que agora a gente foi lá para uma outra área do conhecimento, hein? E aí, qual é a correta para o mundo atual? Manter-se inalterada. Por quê? Professor, a gente deixou de ser fornecedor de matéria-prima, só que hoje nós produzimos com mão de obra barata. A mão de obra especializada, a mão de obra valorizada e o lucro volta para os países que são detentores do conhecimento. Por isso que um país que tem muitas multinacionais sendo sede, né, nesse país, tem mais vantagem. Porque mesmo produzindo do outro lado do mundo, o lucro volta para esse país, volta para a empresa e, obviamente, que essa empresa paga imposto, isso tem retorno para o Estado e essas empresas também contratam a mão de obra mais especializada, ou seja, atrai os cérebros. O Brasil hoje exporta muito cérebro para países onde tem grandes centros de pesquisa, visto que aqui a gente ainda temos tecnopolos, mas não tão fortes como em outros países, que é o caso dos Estados Unidos, alguns países da Europa. A própria Índia hoje, né, atrai muitos cérebros do mundo para que possam desenvolver as tecnologias próprias. Essa é a grande pegada do século XXI, o domínio da tecnologia, do conhecimento. Isso vale muito. Deu para entender
estamos combinados aqui, fechamos mais uma lista. Lembrando, semana que vem é linguagens, faça sua lista, mande suas dúvidas, participe aqui conosco. Desejo a você um bom descanso, não sei o que você vai fazer agora, mas um bom descanso, uma boa semana e nos vemos na próxima. Até mais!